O vídeo de hoje eu quero responder a uma pergunta que foi feita aqui no canal. A pergunta foi: quando uma pessoa se comportou a vida inteira de uma maneira e depois muda quase que o oposto, o que isso quer dizer? E essa pessoa questiona o seguinte, que no caso dela sempre foi boazinha, ouvindo todos, sendo gentil e confortando aos outros. E aí percebeu quanto foi boba e resolveu mudar de atitude. E na mudança ela foi para o oposto extremo. Então hoje ela não tolera mais ser boazinha. O que isso significa? Significa muita coisa, na verdade. Veja bem, vamos analisar primeiramente dentro dos traços de caráter. A gente tem 5 traços. Vamos dizer que no período que você esteve boazinha, você tinha o teu lado oral, o teu lado masoquista, na dor, com medo do abandono, com medo de não ser perfeita, com medo da humilhação. Então, você, para não perder contato, para não perder, ou melhor, não deixar de ser amada, você se coloca numa posição de boazinha para garantir que as pessoas te amem, e o masoquista, por sua vez, garantir o quanto que ele dá conta, o quanto que ele não quer ser humilhado, então ele se sujeita. Aí, de repente, você vira essa página e decide não ser mais boazinha. Ou o teu masoquista chegou no limite dele, né? Porque todo masoquista ele tem uma tolerância quase infinita. Quando ele está na dor, ele cede, que é o que eu digo falso generoso, né? Porque ele é generoso porque ele tem um ganho, ele quer mostrar. Primeiro, ele não quer se sentir humilhado e ele quer demonstrar o quanto que ele dá conta. E esse masoquista, quando chega no extremo, ele explode, ele surta e ele diz: acabou. E quando ele diz acabou, acabou. O traço masoquista, ele é meio 880, né? Ou ele tem uma paciência quase infinita, ou ele diz chega e chega. Então, a gente não pode dizer assim, é isso, é aquilo. Teria que fazer uma análise para poder entender o teu contexto. Por isso que é importante a gente entender que nós temos 5 traços de caráter. Quem vê à primeira vista pensa que todos nós temos um modo de operar, de ser quase que nem robozinhos. Não. Por quê? Porque cada um de nós tem um contexto, uma particularidade. E essa particularidade é que vai nos tornar indivíduos individuais, né, no modo de ser dentro dos traços. Cada um é de um jeito, porque cada um tem uma porcentagem, né, diferente dos outros traços. E todos eles estão dentro de nós, articulando o tempo inteiro, ou na dor ou no recurso. Muito provavelmente, pelo que você coloca, você coloca que você veio de mães narcisistas, né? Essa família narcisista. Toda família narcisista, ela explora demais os filhos, né? Ela é muito egoísta e faz com que o teu masoquista seja exacerbado. Então você doa muito, doa e parece que nunca chega a tua doação. Só que aí entra o masoquista, né? Ele aguenta até um certo ponto. Depois disso, acabou. E quando acaba, ele vira a página. Ele vira a página e segue outro rumo. Isso, claro, que depende do quanto de oral que você tem, porque tem pessoas, por exemplo, que não conseguem se livrar de uma relação narcisista. E a relação narcisista, ela é muito peculiar, porque o narcisista, ele
ele pensa muito em si mesmo, ele tem uma dificuldade de se sentir sozinho. Então, muitas vezes, pode ter um oral narcisista que, na verdade, ele tem medo de ficar sozinho. Então, se tem um oral psicopata, por exemplo, ele vai manipular as pessoas para que fiquem sempre do lado dele. Sempre como o coitadinho, porque o psicopata na dor é a vítima. O oral na dor quer manter o contato. Então, o oral com o psicopata na dor é o narcisista. Ele quer tudo para si. Ele quer tudo para si. Ele faz chantagem, ele se faz de coitadinho, ele não dá conta de trabalhar, ele quer ser cuidado. Então, esse tipo de personalidade que tem um alto teor de oralidade com psicopatia, ele é um tipo narcisista manipulador e sempre está como coitadinho. E esse tipo, ele acaba sugando as pessoas que estão à sua volta. E muitas vezes as pessoas não se dão conta, acreditam realmente que ele é um coitadinho. E ele foi criado provavelmente por uma outra mãe, uma outra situação narcisista, né? Porque o narcisista, ele se sente tão vítima que quem é criado por ele aprende o mesmo mecanismo de sobrevivência. Então, a gente tem que analisar, cada caso é um caso, não estou generalizando aqui, mas temos que considerar neste caso, né, dentro da sua pergunta, porque você percebe que você diz que parece que todas as tuas relações também foram narcisistas. O que nós temos que entender? Quando a gente passa uma vida inteira agindo de uma determinada forma, nós criamos um padrão energético, nós criamos um padrão inconsciente de agir e de ser. Esse padrão vai atrair pessoas dentro do mesmo padrão. E aí você, quando se vê, parece que está dentro de uma areia movediça que não te tira do lugar e te afunda cada vez mais. Para sair disso, primeiro você precisa parar de se mexer e observar esse padrão em você. Perceber o meio, perceber o teu padrão de criação, como que você foi, os teus pensamentos são seus, são da sua mãe, são do seu pai, são das suas avós, são do seu meio, realmente como você pensa e quais são as tuas alternativas para sair dessa posição. E muitas vezes precisa de um apoio psicológico, porque essa transição para o adulto saudável, para o adulto independente, para sair dessa roda, né, que te suga para dentro, né, dessa areia movediça que te suga para baixo, você precisa de uma mão externa para te dar o apoio necessário, que você consegue sair daí. Mas às vezes, quanto mais você se debate, mais você afunda e você perde as energias, você se sente fraca e tipo, tô sucumbida, não consigo sair dessa posição. Mas reconhecer que você tá nessa areia é o primeiro passo, é assim, peraí, essa areia aqui tá me sugando, o que eu faço? Vou ficar parada um pouco. Sabe aquela coisa que você tá no meio no olho do furacão? Você precisa ficar quietinha, deixar esse olho do furacão acalmar para você poder enxergar os danos causados e por onde você começa a se mexer. Então, a questão dos traços de caráter é um ponto de partida para reconhecer onde estão as tuas dores, tuas maiores dores. E a partir daí, entender que cada traço tem seu recurso. Então, vamos imaginar que essa oral com psicopata que está no modo vitimismo. Se ela entender que o psicopata ele é um ótimo negociador, ele é um ótimo vendedor, ele é um ótimo articulador, que a oral ela sabe improvisar, ela sabe se comunicar, ela sabe se conectar e que ela não precisa ficar nesse modo vítima e sim poder criar circunstâncias favoráveis a ela, uma vez que ninguém é oral e psicopata, nós temos o esquizoide, nós temos o masoquista, nós temos o rígido. Não importa a proporção, todos eles são recursos internos psicológicos que nós temos para juntos, todos eles, nos levar para onde nós queremos. Então, o vitimismo é uma crença limitante que nós acreditamos que nós não conseguimos sair daquele lugar. Mas todos nós podemos sair de onde nós estamos, todos nós podemos ter uma vida próspera, livre e saudável.
É claro que nós temos que trabalhar os medos, mas os medos eu vou falar no próximo vídeo. Inclusive, estou programando um exercício energético, trabalhando os chakras para poder liberar esse medo. Porque um dos grandes problemas da mudança a primeira coisa que chega é medo. Sair dessa zona confortável, tá ruim, mas tá bom, né? Esse processo de vitimismo, eu dou conta, acordo todos os dias com ele, lido todos os dias com ele, tá, e agora eu vou mudar e vou ser como? Então é um processo energético primeiro, a gente trabalha a energia, fortalecendo a nossa autoimagem, as nossas capacidades, percebendo o quanto nós damos conta, do quanto nós temos essa capacidade, e aí a partir daí a gente começa a treinar, como numa academia. A gente vai fazendo musculação aos poucos, pegando um pezinho leve, depois vai aumentando, e assim você vai se sentindo fortalecida para poder fazer a grande mudança da sua vida. Espero que tenha respondido o teu vídeo. Se eu não respondi as suas perguntas aqui, continue me perguntando. Pode me procurar no privado também, fazer suas perguntas, que eu terei o maior prazer de criar um vídeo para te responder. Não citei seu nome, preservar a tua identidade. Mas se você quiser que eu fale, me procure e diga, pode tocar no meu nome, que me sinto grata em ser respondida. Ok? Divan responde, muito obrigado pela sua pergunta.